No vídeo de hoje eu quero te mostrar quais são as melhores câmeras para quem está começando na fotografia ou até mesmo na parte de videografia e como tu consegue sempre os melhores preços em cada câmera. Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida, independente do teu nível e independente da câmera que tu usa. Então, se tu gostar do conteúdo desse vídeo, depois dele, dá uma olhada aqui na descrição, eu vou deixar o link para o Método 20 de fotografia. Agora, vamos lá escolher as câmeras. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no passado, no canal, mostrando quais câmeras o pessoal que está começando poderia comprar para entrar nesse mundo da fotografia. E eu fiz algumas ressalvas, tá? E eu acho que eu devo repetir essas ressalvas aqui nesse vídeo, porque elas são muito importantes. E começando aqui, a primeira coisa, o que uma câmera precisa ter, tá? O que é o que tu deve procurar na câmera antes de qualquer coisa, antes de mais nada? É saber se tu tem os controles manuais da câmera, certo? Controle de velocidade do obturador, da abertura do diafragma e do ISO da tua câmera. Essas três coisas são muito importantes. E a câmera ela tem que fotografar no modo RAW, o modo cru. Então, dessa maneira, esse modo RAW, caso tu não saiba, é um arquivo onde tu vai ter a maior quantidade de dados possível que a tua câmera vai te entregar. Então, tu não vai ter perda de dados comparado aos modos de JPEG e PNG. Então, ao editar a foto, tu vai ter mais dados para trabalhar e conseguir editar de uma forma mais tranquila. A tua foto vai ter mais qualidade. E outro fator importante na hora de escolher a câmera é se ela tem lentes cambiáveis ou não, certo? Se tu consegue trocar ou não a lente. Uma coisa eu acho muito importante para quem quer entrar nesse mundo da fotografia é ter a habilidade sim de poder trocar de lente, fazer o upgrade. Muitas vezes as pessoas investem muito em lentes, tá? Porque as companhias elas fazem poucas lentes, elas lançam poucas lentes no ano, é uma tecnologia que não tem tanto upgrade assim, e acabam lançando mais corpos de câmera, certo? Para acompanhar essas lentes. Então, já de antemão, já vou adiantar um pouco o conteúdo, mas é melhor tu investir numa lente melhor, no caso, se tu quer fotografar com mais qualidade, ter mais qualidade de imagem do que num corpo, tá? Mas a gente vai chegar nesse momento, tá? Essas são as coisas que tu deve procurar numa câmera. Dito isso, a grande maioria delas hoje em dia já tem isso. Todas as que eu vou falar aqui no vídeo, elas já compreendem esses requisitos básicos, tá? Mas caso tu esteja procurando alguma câmera que não esteja nessa lista, é sempre bom saber os requisitos básicos para essa câmera. Então, dito isso, a gente tem que falar sobre a segunda coisa, que é câmeras APS-C, sensores cropados e câmeras full frame. O sensor da câmera é basicamente o coração dela, né? Onde a imagem vai ser formada. Então, quando a gente tem um sensor cropado ou cortado, no bom e velho português, significa que tem um sensor um pouco menor do que o sensor full frame, tá? E o que isso significa na tua imagem final? Normalmente, hoje em dia essa diferença já está muito menor, tá? Mas antigamente o sensor cropado ele tinha uma qualidade de imagem menor, tá? Tu não conseguia ter tanta definição, tanta clareza nas imagens. Quando tu fotografava em baixa luz, o sensor cropado ele tinha mais dificuldades de fazer fotos melhores e aquele fundo desfocado funcionava um pouco menos, ele ficava menos desfocado no sensor cropado. Mas hoje em dia, e eu digo isso de 2010 para cá, tá? Isso faz quase 15 anos, essa diferença de sensor cropado para sensor full frame está cada vez menor. Eu mesmo, para as minhas fotografias, eu já tive sensores full frame, tá? Que são aquelas câmeras grandes, pesadas, ditas como profissionais. E depois de um tempo eu comecei a perceber que as câmeras de sensor cropado também entregam
um bom material, tá? Tanto que hoje as minhas câmeras, elas são de sensores cropados. Então, quando tu procurar por uma câmera, é bom entender qual é o tipo de sensor que ela é, sensor cropado ou sensor full frame, mas não te prende muito nisso, tá? Como eu te falei, hoje em dia eu uso as câmeras da Fujifilm, tá? Eu vou falar sobre elas também aqui no vídeo. E eu consigo qualidade de imagem incrível, eu consigo fazer o fundo desfocado, eu consigo ter imagens em baixa luz, então não é perda nenhuma fazer imagens com um sensor cropado, tá? Então tem muita gente aí que fala que a câmera com qualidade boa é só sensor full frame, isso é mentira. Dito isso, vamos para a nossa terceira parte aqui, que fala sobre câmeras DSLRs e mirrorless. Então, qual é a diferença da câmera DSLR e mirrorless? Como o próprio nome diz, né, mirrorless é sem espelho. Então, antigamente, as câmeras DSLR, elas têm esse espelho, onde a imagem ela é refletida dentro da câmera e formada no sensor. E hoje em dia, as câmeras mais modernas, elas são as mirrorless. Então, ela acaba não tendo esse espelho dentro dela. Então, a tua luz vai passar direto da lente para o sensor e, por conta disso, tu tem uma câmera mais leve, menor, mais compacta e, hoje em dia, com algumas tecnologias que as câmeras DSLR não conseguem ter, tá? Então, por conta disso, por câmeras mirrorless serem a última tecnologia, vamos dizer assim, elas acabam sendo um pouco mais caras, tá? Mas a qualidade de imagem entre as câmeras DSLR e mirrorless, ela não é tão grande assim. Tu consegue ter imagens incríveis com as câmeras DSLR e às vezes até melhor do que com as mirrorless. A grande diferença é a questão delas serem uma câmera mais pesadas, maiores, então tem tudo isso aí para levar em conta. Eu vou falar agora, tá? A primeira parte, que são as câmeras DSLR, que eu ainda julgo que valem a pena para quem está começando na fotografia, e depois, na segunda parte das câmeras, eu vou focar nas mirrorless, que são as mais atuais, as que vão dar continuidade. É mais ou menos, se tu pensar, a transição do filme para o digital. Ainda tem gente que fotografa no filme e tá tranquilo. Da mesma forma, tem gente que prefere as DSLRs e não vai migrar para as mirrorless. Então, é uma questão de preferência, tá? É uma questão de orçamento também. As câmeras DSLR são um pouco mais baratas e as mirrorless, elas têm algumas funcionalidades mais modernas, tá? Mas vamos falar aqui sobre as câmeras DSLR. Vamos começar a nossa lista. Pelas DSLRs, a câmera mais barata que tu consegue é a Canon T100, tá? Tu não vai conseguir nenhuma câmera que tenha todos esses pré-requisitos que eu falei no começo do vídeo e seja mais barata que ela. Ela é uma câmera de entrada mesmo, tá? Para quem tá realmente querendo iniciar na fotografia, ela tem todos aqueles requisitos, mas ela é uma câmera limitada. Ela tem um foco meio devagar, tá? Ela tem uma boa qualidade de imagem, isso é uma coisa que tu não precisa se preocupar, mas o foco dela é devagar, então ela não faz muitos frames por segundo, ela não faz muitas fotos na sequência, ela é uma câmera bem devagar, tá? Então, se tu gosta de fotografias com mais movimentos, com mais ação, fotografias de esportes, fotografias de vida selvagem, pássaros, animais que se mexem mais rápido, talvez essa câmera não vá te ajudar tanto. Mas se tu gosta de fotografias de paisagem, fotografias de retratos que a pessoa não esteja se mexendo muito, fotografias de estúdio, de produtos, todas as fotografias que são um pouco mais devagar, que tu não precisa estar toda hora mexendo a câmera, toda hora focando e refocando, o teu objeto ele tá mais parado, é uma excelente opção para quem gosta de começar na fotografia. E uma coisa que eu não falei lá no começo, vou falar aqui, é a questão da câmera usada, tá? Eu encorajo, tá, a tu procurar câmeras usadas. Primeiro, tu não vai ter aquela penalização que acontece como qualquer produto novo que tu compre por um preço e à medida que tu abre da caixa, ou que nem um carro que tu tirou da loja, ele no exato momento que tu abriu, ele não está na condição de novo, tu já perde um valor aí na hora que tu queira revender. Então, tu comprando produtos usados, tu já vai comprar ele por um preço mais baixo do que um produto novo.
E muitas vezes, tá? Muitas vezes a pessoa compra um produto novo, usa pouco, deixa jogado no armário lá, no caso das câmeras, e daqui a pouco ela abre aquele armário e vê, pô, não tô usando essa câmera aqui, eu vou vender. Então tu consegue comprar, principalmente essas câmeras de entrada, por um preço bem melhor se usadas, tá? Os sites que eu recomendo são o Mercado Livre, tá? Porque tu tem aquela opção de, se chegar um produto defeituoso ou um produto que não foi anunciado da forma, chega um produto diferente do que estava anunciado, tu consegue mandar de volta e pedir teu dinheiro de volta, reembolso. Algumas coisas pra gente tomar conta aqui, tomar cuidado na hora de ver no Mercado Livre. Sempre procurar por câmeras que estejam com fotos reais, a gente vê que não tem nenhum arranhão, tanto na câmera quanto nas lentes, tá? As lentes, elas podem ter fungos, então perguntar para o vendedor, pedir fotos detalhadas dessas lentes, dos vidros da lente. Se tiver alguma manchinha, talvez a gente procure uma câmera que não tenha manchas nos vidros das lentes. Outra coisa muito importante é a contagem de cliques que a câmera fez. Da mesma forma que um carro, a quantidade de cliques é como se fosse uma quilometragem da câmera. Um baixo número de cliques, que está lá entre 5, 10, até uns 20, 25 mil cliques, é um baixo número, é uma câmera que está relativamente nova, teve pouco uso. Agora, passando dos 25 para 50 mil cliques, já é uma câmera que tem um pouco mais de uso, tá? Mas se ela estiver bem conservada, até uns 50 mil cliques e um preço bom, tá? Um preço razoável, eu iria na câmera, eu compraria essa câmera. Agora, passando de 50 mil cliques, eu já não recomendo comprar uma câmera com tanto uso assim, tá? Então, abaixo de 50 mil cliques, preferencialmente abaixo de 25, 20 mil cliques, é uma boa câmera para se comprar usada. E todas essas que eu falei e vou falar ainda, dá para tu procurar tanto nova quanto usada. Se tu é uma pessoa que gosta de ter aquela coisa nova, tirar da caixa, cheirar, tudo bem, a nova também é ótima, mas saiba que na hora de revender ou trocar essa câmera, tu vai perder um pouco o valor, tá? Ou se tu quer economizar na câmera e na hora de revender não perder tanto valor, pode ir na usada sem problema nenhum, só cuidando isso que a gente acabou de falar, tá? Então, seguindo a nossa lista aqui, uma câmera que não se vende mais nova, ou é bem difícil de achar nova, é a Canon T6, T6i, T7, T7i, tá? Eu não iria muito mais, já existe a câmera, a Canon T8, mas eu acho que já não vale a pena pro que ela oferece, pro preço que a Canon T8 tem, tá? Então, se tu procurar uma Canon T6, T6i, T7 usada e em boas condições e um bom preço, eu acho que é uma boa câmera também pra gente entrar e começar nesse mercado da fotografia. Essas câmeras, elas já vão ter um foco melhor e uma fotografia contínua, certo? Melhor também do que a Canon T100, tá? Elas são um pouco mais caras e à medida que a gente vai aumentando o preço das câmeras, as funções delas vão ficando melhores também, como o foco, principalmente o foco é um grande diferencial das câmeras de entrada para uma câmera mais cara, né? Depois a gente vai para a marca da Nikon, e a Nikon que eu recomendo aqui é toda a linha 3000 da Nikon, então de 3100, 200, 3300, 3500, toda essa linha, e claro, quanto maior o número, mais nova a câmera e melhor nas questões de foco, de interatividade, mas a qualidade da imagem não muda tanto, tá? Principalmente da 3300 para 3500 não tem assim um salto tão grande. Eu diria que não tem um salto de qualidade, eu diria que a qualidade é a mesma, tá? Isso acontece muito na fotografia porque a gente chegou num patamar, tá, de qualidade de imagem que tá excelente, então as câmeras, elas não conseguem melhorar tanto assim de um ano para o outro, a cada 2 anos, a qualidade da imagem. O que vai mudar é o foco da imagem, a capacidade de vídeo dela, gravar vídeos em Full HD, 4K, são algumas besteirinhas, digamos assim, que melhoram de uma câmera para outra. Então por isso eu te falo, até para economizar um pouco mais de dinheiro, pegar os modelos mais antigos, tanto da Nikon quanto da Canon também funcionam, tá? Depois a gente vai ter a Canon de novo, a câmera SL3. Ela é a primeira câmera que eu recomendo aqui para quem gosta de fazer vídeos também. Essas primeiras
As outras que eu falei anteriormente eu não recomendo muito para vídeo, tá? Se tu quer fazer vídeo, essa é a primeira que eu recomendo. Ela tem um vídeo em 4K, ela tem um autofoco bom para vídeo, isso é muito importante, tá? E ela tira excelentes fotos, tem um sensor de 24 megapixels, que tá mais do que suficiente para muita coisa. As minhas câmeras têm 24, 26 megapixels e eu tô muito feliz, estou imprimindo fotos aqui, como vocês podem ver atrás de mim, fotos grandes até, sem perda de qualidade nenhuma. E para encerrar essa parte da DSLR, eu vou com a Nikon de novo, a linha 5000 da Nikon. Da mesma forma, a 5100, 5200, 300, 500, a mais recente, a 5600, tá? Se tu conseguir achar uma câmera dessa usada por um preço bom, eu recomendo também. É o máximo que eu posso recomendar em termos de DSLR, tá? Agora a gente pode ir para as câmeras mirrorless. E começando aqui a nossa lista das mirrorless, vamos lá. A mais barata das mirrorless que a gente pode comprar, nova, digamos assim, é a Canon M50 Mark II. Então esse é o menor preço que a gente vai pagar por uma câmera nova mirrorless. E uma câmera que eu recomendo aqui, usada, tá? Tu vai conseguir um bom preço por ela, é a da Fujifilm, a X-T20, tá? Pode ser a X-T30 também, mas por um preço legal, a X-T20 vale muito a pena. Eu usei por muitos anos e ainda continuo usando a X-T20. E fiz fotos incríveis, viajei com ela, é uma câmera compacta, é uma câmera muito capaz, tem fotos, consegui fotos incríveis, o foco dela é bom já, então ela grava em 4K com uma boa qualidade. Então, se tu quer uma câmera mais barata de entrada mirrorless, a Fujifilm X-T20 é uma boa pedida. Depois a gente vai para a Sony, tá? E a Sony, ela é uma marca que eu recomendo muito para quem quer fotografar e fazer vídeos também. Ao meu ver, ela é uma câmera mais de vídeo do que de fotos, apesar de fazer fotos belíssimas também. Mas quem quer focar nesse mundo da videografia, fazer vídeos, gravar para YouTube, fazer viagens, vídeos de viagens, a Sony ela é uma boa marca para se ter em mente, tá? E a câmera mais barata para isso da Sony é a ZV-1. Ela tem um foco excelente. A Sony eu acho que é uma das marcas que tem o melhor foco automático, tá? E uma qualidade de imagem impressionante. Aí depois, seguindo aqui nas câmeras novas, tá? A Fujifilm de novo, a X-T30 agora, ela é a evolução da X-T20 que a gente falou um pouquinho antes. E tem um foco melhor, tem uma qualidade de imagem melhor, mas se tu conseguir uma X-T20 por um preço bem legal, eu não vejo por que tu ter uma X-T30, tá? Só se tu conseguir também uma X-T30 a um preço bem bacana, eu te recomendo. Aí voltando para a Sony, a gente vai na linha da Alpha 6000, tá? Então toda essa linha, Alpha 6000, 6100, 6200, 400, 6600, tudo vai depender do teu orçamento, tá? Quanto maior o número também, mais caro vai ser essa câmera, mas também o foco ele é uma coisa que evolui muito de um ano para o outro. Então essas câmeras têm um foco muito diferenciado, tu consegue fazer vídeos de boa qualidade, tá? E também as fotos são muito legais. E a vantagem é que essa é uma câmera um pouco mais antiga, os modelos 6200, 6400, então a gente consegue ter câmeras usadas a bons preços também. E outra câmera da Canon, tá? Lembrando que a gente está numa subida de preços, tá? A lista está continuando e o preço vai subindo, tá? Mas é a Canon Mirrorless R10. Ela é uma câmera também muito capaz, ela já tem o melhor autofoco da Canon e tira fotos excelentes e também grava vídeos em 4K. A maioria das câmeras mirrorless já gravam vídeos em 4K, tem um foco bom, tá? Mas para vídeos eu recomendaria a Sony em primeiro lugar, depois Canon e depois Fujifilm, tá? Se o teu foco é vídeos. Agora, se o teu foco é fotografia, eu focaria na Fujifilm, depois Canon e depois Sony. Então é mais ou menos isso que a gente tem, algumas câmeras aqui para tu dar uma olhada, para se tu gostar de alguma,
vai mais a fundo, vê os detalhes dessas câmeras, tá? Esse vídeo foi um apanhado geral aqui sobre as câmeras que eu considero boas para quem está iniciando na fotografia. E é claro que tem 1 milhão de outras câmeras muito mais caras, mas eu acho que para quem está começando, a gente falou para todos os orçamentos aqui, desde quem quer gastar bem pouco até quem tem mais dinheiro para gastar, tá? São câmeras, todas elas são pensadas em durar muitos anos para ti. Então tu pode comprar essa câmera, seguir usando ela por muitos anos, é o que eu faço, tá? Eu compro lentes boas e depois eu vou trocando os corpos das câmeras. E se tu gostou desse vídeo e quer realmente aprender mais sobre fotografia, com um investimento muito mais baixo do que com uma câmera nova, tu consegue fazer fotos muito melhores. O conhecimento ele é muito melhor do que qualquer equipamento. Como eu te falei, eu uso hoje câmeras que não são consideradas as melhores, digamos assim, e faço fotos tão boas quanto alguém que tenha as melhores câmeras, tá? O conhecimento é muito mais importante do que o equipamento que tu usa. E se tu quiser aprender de uma maneira muito simples e fácil esse conhecimento, eu já tenho 15 anos de experiência na fotografia, eu te passo de uma maneira bem didática através desse link aqui, o Método 20 de Fotografia, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!